Mr. Rafael. E aí? Os dois agora. Os dois são o Rafael. Primeiro convidado, Primeiro obviamente. convidado. Tudo bom? Sem problema. Tudo bom? Eu também tô aqui. O senhor Beleza? também, tudo bom? Mon cher. Rafael me ensinou, aliás, que é Mon cher, porque eu chamava ele de Mon Chéri. Não. Aí ele me tá ensinou errado, que tá tá Chéri errado. é feminino. Chéri é feminino, tá exato. certo. Então eu peço perdão, agora eu falo Mon cher. Mas às vezes eu falo Mon Chéri só pra dar uma irritada também. Eu já tô acostumado. Rafael, hoje nós vamos começar diferente. Hoje eu quero começar com um teste. Ah, que bom, não é mais uma história que eu vou morrer. Não é mais uma história onde você morre legal. ou tem algum membro decepado, alguma coisa assim, não. Boa. É um teste, uma prova da FUVEST. Um exame, uma questão da FUVEST. Tá. Pro pessoal aí. Não é só pra você, é pra você e pro pessoal que tá nos ouvindo, os ouvintes, os espectadores, Uhum. tá? Você muito provavelmente já vai sacar porque você já tá, né, inteirado aqui no negócio. Sim. Mas aí a gente fala sobre o que a gente acha que a maioria do pessoal vai achar. Como é que o pessoal vai se sair no teste. Inclusive, você que está nos ouvindo, assistindo agora nesse momento, depois que eu terminar, você vai lá no Instagram e responde a nossa enquetezinha para a gente saber se você... O que você respondeu à pergunta da FUVEST aqui. Do 2PMMS. Nossa, foi horrível isso. 2PMS. Tá bom, vai. É o seguinte, eu vou contar para vocês uma historinha. Essa historinha tem duas pessoas, tem dois interlocutores. Eu não vou falar o nome dos interlocutores. Eu vou chamar o primeiro de X e o segundo de Y. Tá? Então eu vou falar, o X falou isso, o Y falou aquilo. Tá? E aí no final vocês vão me falar quem é X, quem é Y e que história é essa. Da onde veio essa história. Tá bom? Certo. Então vamos lá. E eu vou ler, tá? Porque isso vem de um texto antigo, que já está escrito, é bem conhecido, bem determinado e tal. Então vocês têm que adivinhar. Então vamos lá. Começa com o narrador, né? Então vamos lá, vou ler. X, preparando para falar, disse a seu servo: preste atenção à mensagem que venho lhe trazer. Deves deixar a sua casa, construir um barco, abandonar tuas posses e tua vida salvar. Um barco que tenha telhado com profundidade, para que não se veja o sol por dentro. Que seja coberto na frente e atrás. A engrenagem deve ser firme, para assim dar força ao barco. Eu derramarei sobre vós uma colheita de pássaros, uma série de peixes. Ele abriu o relógio de água e encheu-o, e disse que o dilúvio viria em 7 dias. Y recebeu o comando e assim o fez. O carpinteiro levou seu machado e os trabalhadores de junco carregaram as pedras. Tudo o que ele tinha, animais puros, gados gordos, ovelhas, ele escolheu e trouxe a bordo. O dilúvio baixou como um touro. O vento ressoava como uma águia gritando. A escuridão era densa. O sol se foi. Como moscas, o clamor do dilúvio. Pronto, é isso. Agora você tem que me falar quem é X, quem é Y e que história é essa. Agora, como eu falei antes, você já tá meio por dentro aqui, né? Já tá no inside. Eu me abstenho. Já tá no inside. Mas o que você acha que a maioria das pessoas vão falar? Vamos fazer assim. O que você acha que uma boa parte das pessoas, pelo menos, pode responder? Quem é X, quem é Y e que história é essa? Cara, acho que a menção de dilúvio, de construir casa, eu acho que tem alguma coisa a ver Casa ali. não, barco. Barco, perdão. Não, mas tem que construir a casa também. E tal, não sei o quê. Isso. Não é isso? Isso. Tá, então tem também a questão do touro ali. Cara, eu acho que tem alguma coisa a ver com o final do ano aqui no Brasil, que chove muito, aí cai os barracos. Não sei, cara. Eu imagino que a maioria das pessoas, você que agora que tá ouvindo, assistindo a gente, vai lá no Instagram e responde o Stories. Eu vou fazer um Stories para as pessoas responderem. Mas eu suspeito que a maioria das pessoas falou que X era Deus, Y era Moisés, Noé, desculpa, e a história é o dilúvio da Bíblia. Sim. Certo? Sim. Você que está ouvindo ou assistindo achou isso? Essa história, na verdade, eu vou ser corrigido aqui se eu errar, mas ela
essa história foi escrita, é claro que muito provavelmente ela é mais antiga do que isso, mas ela foi escrita 1600 anos antes de Cristo. Meu Deus. Antes de Cristo. Então, não é a história do dilúvio da Bíblia, mas ela é bem parecida, né? Muito parecida. Aqui conosco para falar sobre por que ela é parecida e outras coisas, nós temos aqui ele que é professor de História Antiga da Universidade Federal de Minas Gerais, pós-doutorado, ele tem pós-doutorado na Escola Britânica de Roma e na Universidade de São Paulo, na USP, e é autor do livro Ancient Somnium, que foi publicado pela Universidade de Oxford. Rafael Scopacasa. Ô, Rafa, bem-vindo, cara. Muito obrigado pelo convite para participar desse programa. Eu estou muito feliz de estar aqui e conversar sobre esse tema que me interessa tanto, que é a história antiga e mitos e muito legal. A gente que tá muito feliz, que, cara, eu tô muito animado que era um episódio que, desde quando a gente começou a fazer assim, eu já tava, cara, com certeza a gente vai fazer esse episódio que vai ser, cara, animal. É verdade, é verdade. E obrigado por você vir aí, muito bacana. Obrigado pelo convite. E eu acho que a gente pode começar exatamente nesse veio aí, né? Tocando nesse veio. Sim, já vamos chegar no pouquinho, ponto ele é um pouquinho sensível, crucial, né? Ele é um pouquinho sensível, delicado, mas é inegável que tem muitas coisas na Bíblia que a Bíblia que veio, que se influenciou de outras histórias mais antigas, né? E não só a Bíblia, mas as culturas antes da Bíblia e depois também, né? É verdade isso? Esse negócio do dilúvio vem desde essa história do que eles chamam de o epopeia, o épico de Atrahasis, né? Sim, o episódio do dilúvio é mencionado, você tem razão, no épico de Atrahasis, mas eu acho que também no épico de Gilgamesh, que a gente encontra essa narrativa. Na literatura mesopotâmica, nós poderíamos dizer, né? São várias histórias, várias narrativas que compõem essa cultura riquíssima, antiquíssima, possivelmente uma das primeiras culturas letradas que nós conhecemos, né? Então, sem dúvida, nós estamos lidando com histórias que foram escritas há muito, muito tempo, aproximadamente, bem, as estimativas variam, mas a gente está falando aqui de possivelmente 4.000 anos atrás, e um pouquinho mais, talvez, e como o Vinícius lembrou corretamente, as histórias em si são anteriores aos mais antigos registros escritos, né? Então essas são histórias extremamente velhas mesmo, extremamente velhas e fascinantes. E é incrível, né? Que como uma coisa tão antiga, o próprio épico do Gilgamesh, eu achei, a gente até conversou na época, né? Eu achei uma versão, de uma tradução do épico de Gilgamesh, que é mais, como se fala, ela é mais palatável, né? É uma versão mais em inglês moderno, sim, né? Sim. Então fica mais fácil, pelo menos para mim, que sou mais lerdinho, fica mais fácil de entender melhor. E a história é muito, como você falou, muito rica mesmo, né? Tem muitos elementos no épico de Gilgamesh que são atemporais, né? Eles são relevantes até hoje, né? É interessante porque sim, você tem razão. Por um lado, há elementos que são, como você diz, atemporais, né? São enfim... certas ideias, certos sentimentos a história que são expressos. A essência da história do Gilgamesh é ele buscando a imortalidade, né? Na verdade, tem um estudioso que escreveu um comentário, o que nós chamamos de comentário, que é um estudo, né, altamente erudito de textos antigos. A gente chama isso de comentário na área de história antiga. Então tem um britânico, um estudioso britânico chamado George. Esse é o sobrenome dele. É o sobrenome. O sobrenome dele é George, então chama ele de George. O primeiro nome não é George, né? Não, se eu não me engano é John, mas eu não tenho certeza. Enfim, George. Ele é conhecido como George, que em 2003 publicou um estudo muito erudito do épico de Gilgamesh. E lá ele diz que possivelmente a história de Gilgamesh é a primeira obra sobre a condição humana. No sentido de que a personagem principal, Gilgamesh, que é um rei, ele é rei de Uruk,
uma cidade que nós sabemos de fato existiu ali no sul de onde hoje é o Iraque. Foi uma das primeiras cidades a se formar na história do mundo, né, ao que tudo indica. Nós não sabemos se Gilgamesh foi de fato uma figura histórica. Alguns acham que sim, outros acham que não. Mas para nossa discussão isso nem é tão relevante, né? Porque a gente está falando da figura da personagem e o que ela representa. Essa personagem do Gilgamesh, de fato, ele é um rei e ele tem certos problemas, ele é muito hiperativo, digamos assim, ele está ali em Uruk, e ele tem muita energia e ele não sabe como gastar essa energia, e isso começa a causar problemas para a cidade, porque ele começa a fazer uma série de peripécias, e isso atrapalha a vida dos habitantes da cidade. Ele começa a virar um elemento instável ali. Então, decide-se que ele vai sair em busca de aventuras. Eu estou resumindo um pouquinho aqui, porque também faz um tempo que eu li pela última vez, então eu posso não me lembrar dos detalhes. Mas ele decide que vai sair de Uruk em busca de aventuras, né? Uma válvula de escape para essa energia acumulada dele. E nas aventuras dele, ele se enturma com um homem chamado Enkidu, que é uma personagem também muito interessante. Ele é, de certa forma, ele é aquela figura do selvagem, entre aspas, que depois vai sendo aos poucos, entre aspas, domesticado ou civilizado, embora esse conceito seja problemático. Mas, tipo enfim, um sexta-feira, assim? É mais ou menos um sexta-feira. E os dois se juntam e eles Peraí, vão... o que é sexta-feira? É daquele cara que fica preso na ilha. Robinson Crusoe. Que ele conhece um selvagem, que é o sexta-feira. É mais ou menos assim. Então, mas o Enkidu tem um negócio que quem tira ele da condição selvagem é uma deusa, né? É um deus. Eu lembro no livro, tem uma... É que aí a gente tem muitos detalhes, né? Mas tem um elemento também simbólico, né? Que tira ele da selvageria. E aí ele vai lá ele se encontra com o Gilgamesh, né? Mas continua. Não, bem por cima, a narrativa é mais ou menos essa. Os dois se conhecem, os dois viram bons amigos e eles saem em busca de aventuras, eles se metem nas mais variadas aventuras, eles lutam contra feras poderosíssimas, que algumas são mandadas por deuses, outras já existem ali naquele mundo do épico. Então eles, por exemplo... Tem uma hora que eles vão até um lugar chamado a Floresta dos Cedros, né? Aquele tipo de conífera que é encontrado no Oriente Médio, no Líbano. Aliás, a bandeira do Líbano tem a imagem de um cedro. Então eles vão até a Floresta dos Cedros e lá eles encontram uma criatura chamada Humbaba, que é uma espécie de guardião da floresta. E eles lutam contra Humbaba, eles matam Humbaba. Então eles se metem nessas aventuras que geralmente envolvem lutar contra criaturas monstruosas, que de certa forma representam uma espécie de ideia de natureza indomada, digamos, né? Então o Gilgamesh, para vocês terem uma ideia, é interessante a gente lembrar disso, porque é um daqueles momentos em que a gente encontra, num texto tão antigo, traços de uma cultura que é muito diferente da nossa. Então, por um lado, tem elementos semelhantes, como você falou no começo. Mas, por outro lado, tem elementos que são muito estranhos para nós, para os nossos valores de hoje em dia, né? A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma cultura que existiu há milhares de anos atrás, então vai haver diferenças. E uma coisa que é interessante é que depois do Gilgamesh e do Enkidu matarem Humbaba, o que o Gilgamesh faz como um ato do triunfador, lembrando que ele é o herói da história, ele é o mocinho da história, entre aspas, né? Ele vai e ele desmata a floresta. Ele corta os cedros e leva a madeira. Bem, eu não sei se ele pessoalmente leva ou se a madeira de alguma forma vai parar na cidade dele de Uruk, lá no sul da Mesopotâmia, onde não há florestas. Na Mesopotâmia, naquela época, assim como hoje em dia, o que tem é barro e junco, né? Não tem árvore, não tem muita montanha. Então, madeira, evidentemente, era
um recurso muito importante, porque era usada para uma série de atividades, para construção de prédios, como combustível. Aqui eu estou saindo um pouco do mundo do épico e entrando no mundo da arqueologia. É verdade. Porque há conexões, né? O interessante é explorar essas conexões. Então, a madeira é valorizada e o herói da história é alguém que desmata a floresta. Eu sempre achei isso muito interessante, né? A gente não... dificilmente hoje em dia a gente consideraria... Principalmente hoje em dia mesmo, né? Com o negócio da Amazônia lá. Exatamente, com a Amazônia queimando. Então, quem que hoje em dia, em sua consciência, ia heroicizar, né? Colocar como herói de uma história um cara que vai e acaba com a floresta, né? E não só isso, como também ter como figura de herói alguém que vai e controla a natureza, né? De certa forma, lida com o aspecto ameaçador da natureza, que para nós, hoje em dia, não é tão visível assim, né? Nós estamos acostumados a pensar a natureza como algo que está ameaçado, algo que é fraco, algo que é frágil, que sofre a nossa ameaça. Sendo que no mundo antigo a relação era o contrário. As pessoas tinham medo da natureza. E com bons motivos para ter medo da natureza, né? As pessoas estavam muito mais vulneráveis a forças da natureza do que nós, hoje em dia, na nossa vida confortável, né? Em cidades, com alta tecnologia, enfim, não toda a população das cidades, evidentemente. Nós temos populações marginalizadas, é claro. E isso é um enorme problema. Mas é uma coisa interessante sobre o épico de Gilgamesh. Mas voltando para a história. Chega um momento na história em que uma deusa se interessa pelo Gilgamesh, é a Ishtar, né? Ishtar, e ela se interessa tanto pelo Gilgamesh que ela propõe um casamento. Ela se oferece ao Gilgamesh e ela espera que o Gilgamesh vá aceitar a proposta dela de casamento. Inclusive, essa Ishtar parece que, pelo que eu entendi, ela também é uma deusa meio instável, assim, né? Ela é meio... Bom, na verdade, eu acho que todos os deuses são um pouco instáveis. Não, mas ela é meio louquinha. Tem umas histórias, assim, de ser aquela pessoa meio doidinha, que faz os seus peripécias. Bom, inclusive ela que tem a ideia do dilúvio, né? É ela que propõe o dilúvio, inclusive no épico, mas eu chego lá daqui a pouco. Para a criação do homem, né? Para criar o homem também, ela tem um envolvimento lá, não sei, tanta coisa que... É um universo bem rico e complexo esse. Mas voltando, então ela propõe que eles se casem e o Gilgamesh recusa. E ela fica muito brava, porque ele a recusou. Então ela manda uma criatura monstruosa, se eu não me engano, ele é descrito como o touro dos céus, ela manda essa criatura contra o Gilgamesh e o Enkidu... É o touro do pai dela, o touro dos céus. Ah, bom, perfeito. É perfeito. Acho que é a Anu, eu não tenho certeza. Eu também não eu acho que sim. Mas aí a questão é que esse touro chega e o Gilgamesh e o Enkidu lutam contra o touro, mas no final, embora eles consigam matar o touro, o Enkidu é mortalmente ferido e ele morre. E isso joga o Gilgamesh numa uma espécie de crise existencial. Ele vê o melhor amigo dele, o companheiro dele de aventuras, morto, e isso faz ele pensar, né, qual é o propósito disso tudo, de certa forma, né? Ele não usa essas palavras, evidentemente. Mas isso, na leitura de alguns estudiosos, entre eles o George, esse é o momento da história em que o Gilgamesh se depara com a condição humana, com a mortalidade, né? Nós todos vamos morrer, então aquele questionamento do que importa fazer qualquer coisa, né? Por mais rico e forte e poderoso e bonito que você seja, o fato é que você vai morrer e seria como se nada disso tivesse acontecido. Então é meio que o momento em que o Gilgamesh toma consciência disso e é aí que ele sai em busca da imortalidade. E essa busca da imortalidade o leva até um homem chamado Utanapishtim. Eu não sei se eu estou pronunciando isso corretamente. Vai ser difícil saber. Se tá... podemos... Olha, eu acho que falta um pish. Então eu sabia que era alguma coisa. Eu sabia que era alguma coisa. Brincadeira, eu não faço a menor ideia. E esse indivíduo mora do outro lado do mar, e então o Gilgamesh tem que atravessar o mar, fazer uma travessia perigosa até chegar onde o Utanapishtim mora. E quando ele encontra o Utanapishtim, ele ouve do Utanapishtim a história do dilúvio.
Esse é o momento da história do Gilgamesh, onde a narrativa do dilúvio é relatada. Então, a narrativa do dilúvio é uma espécie de história dentro da história. Dentro da história. O momento em que o Utnapishtim relata como foi que aconteceu o dilúvio e como foi que ele conseguiu ser a única pessoa que sobreviveu ao dilúvio. Porque ele recebeu um aviso prévio de uma divindade. Essa figura, ele tem outros nomes, se eu não me engano, em algumas versões ele aparece com outros nomes, mas... tem epítetos, né, também? Também. Então esse é o momento em que a narrativa do dilúvio aparece no épico de Gilgamesh, e é aí que a referência é feita a Ishtar como sendo a responsável pela ideia do dilúvio. Os deuses estavam cansados da humanidade e queriam achar um jeito de se livrar da humanidade. Os deuses, como sempre, fazem tudo coletivamente, eles se reúnem em conselho, de uma forma, né, que poderia ser considerada democrática até. Então eles se reúnem e discutem como iguais, mais ou menos, o que fazer. E aí a Ishtar, que não é a principal das divindades, né? A divindade principal é o Enlil, ele é o rei dos deuses, seria uma espécie de Zeus. Né? E mesmo ela não sendo a principal divindade, ela propõe uma medida e a medida é aceita, que é a de lançar o dilúvio contra a humanidade. E é muito, muito marcante como a narrativa do dilúvio no épico de Gilgamesh possui esses pontos de semelhança, essas semelhanças com a narrativa bíblica do dilúvio, que tem, obviamente, o Noé como personagem principal que sobrevive ao dilúvio. Então, sim, você tem toda a razão, Vinícius, quando você diz que essa narrativa que a gente conhece como sendo a história de Noé, ela tem paralelos na literatura mesopotâmica, sumero-babilônica. Né? As versões mais antigas do épico de Gilgamesh, nós sabemos, foram escritas naquela língua chamada sumério. A língua suméria era a língua falada no sul da Mesopotâmia, onde apareceram as primeiras cidades e onde aquela primeira forma de escrita conhecida, a escrita cuneiforme, foi desenvolvida. O problema é que nós só temos alguns fragmentos dessa versão mais antiga da história de Gilgamesh. A versão suméria. Porque eram escritas em placas de barro, né? Exatamente. Então tem muito que vocês acharam que estão quebrados, tá faltando um pedaço, Exatamente. né? Os próprios livros mostram isso, né? Ele mostra, dá para ver, se dá para ver uma palavra só, ele mostra, né? Tem umas reticências, depois tem uma palavra solta, né? O que, aliás, cara, é uma coisa impressionante, como é que a gente consegue construir esse enredo, né? Baseado em fragmentos extremamente doido, desconexos, né, e tal. Doido, falar que a gente falou da ciência forense e tal. Você tentar descobrir o que aconteceu através de pequenas gotículas do acontecimento, sabe? Verdade, isso é muito legal, cara. Só rapidinho, eu queria só, assim, pra gente precisar mais ou menos o período, até pra gente ter uma noção dessa quantidade de tempo, para a pessoa conseguir dimensionar mais ou menos do que a gente está falando, porque se eu não me engano, o sumério que você estava falando seria o ponto zero da história que a gente conhece como civilização, né? Sim. Que chegou a... Isso esse ponto inicial seria mais ou menos de quanto tempo, assim? Bom, nós estamos falando aqui no mínimo, da segunda metade do quarto milênio antes de Cristo, ou seja, de 3.500 a 3.000 antes de Cristo. Ou seja, 5.500 anos atrás. Sim. Ou seja, para ter uma ideia, a distância que separa os sumérios, né, a chamada civilização suméria, que, entre outras coisas, deu origem às mais antigas versões do épico de Gilgamesh, né, como nós estávamos falando. A distância cronológica entre eles e Júlio César, ou mesmo Jesus Cristo, né,
é 1000 anos, no mínimo 1000 anos maior do que a distância entre Júlio César ou Jesus Cristo e nós. E a gente, isso. Então isso coloca um pouco as coisas em perspectiva. Né? É um período bem afastado e bem remoto mesmo. Não, e isso assim, que é uma representação de depois que eles desenvolveram a escrita. Antes disso ainda tinha toda uma cultura oral que existia, só que não ela só foi preservada muito tempo depois, né? Exatamente. Essas histórias, antes de serem passadas por escrito, eram muito provavelmente contadas oralmente e relatadas, memorizadas de geração em geração, mais ou menos como a Ilíada e a Odisseia, muito tempo depois. Né? Agora, é gozado como, mesmo tão distante, todos esses elementos ainda estão... A gente está conectado a esse tempo todo por elementos como esse, do dilúvio na Bíblia. É um elemento tão forte na cultura de hoje, ocidental de hoje, e ele está ligado a 5.000 anos atrás. Uma civilização que tem 5.000 anos, viveu há 5.000 anos. Esses paralelos são muito interessantes entre o Velho Testamento, as Escrituras, enfim, como a gente quiser chamar, a Bíblia hebraica também, e a literatura do Oriente Próximo Antigo, né, são o resto da literatura do Oriente Próximo Antigo, porque de certa forma as escrituras são parte dessa tradição literária do Oriente Antigo, né? Só que são aparentemente uma manifestação mais tardia, comparada a esses textos que são porque é uma coincidência, registros são anteriores. Uma coincidência não é, né? É uma influência que um tem no outro. Por exemplo, a mitologia grega tem elementos, tem influências da Suméria, da Babilônia. Não, quando ele estava falando que os deuses juntaram num grupo e fizeram uma reunião, é muito Monte Olimpo, Monte né? Olimpo, É muito interessante isso também, ver o quanto da mitologia grega e da cultura grega vem dessa tradição literária mesopotâmica anterior. Tem muitos paralelos aí também, é possível identificar muitos paralelos aí. E também coisas mais específicas. Algumas cenas que aparecem em épicos mesopotâmicos são espelhadas quase em certos trechos da Ilíada e da Odisseia e da Teogonia, do Hesíodo. Por exemplo, a ideia dos 3 deuses que são irmãos. Né? Na Teogonia do Hesíodo nós temos uma narrativa sobre como, num determinado momento, Zeus, Hades e Poseidon se reúnem para decidir quem vai ficar encarregado de qual parte do mundo, do universo. E eles decidem isso através de um sorteio. Eles fazem um sorteio entre os 3 e aí o sorteio resulta com o Poseidon ficando com as profundezas do oceano, o Hades ficando com o submundo e Zeus ficando com os ares, as nuvens, se eu não me engano, é mais ou menos assim. E o interessante é que uma descrição muito parecida, um episódio praticamente idêntico, é narrado em épicos, né, textos literários da Mesopotâmia antiga, só que os nomes dos deuses são diferentes, mas são 3 irmãos, e são 3 irmãos que se reúnem para decidir pelo sorteio quem que vai ficar encarregado de qual parte do universo. E as partes são as mesmas, mais ou menos, né? As profundezas, os céus, os ares e o submundo. Isso quer dizer, em termos práticos, isso quer dizer o quê? Por exemplo, qual é a diferença de tempo entre 1600 a.C. e a Grécia Antiga, o começo da Grécia? Bem, o exemplo que eu acabei de dar do Hesíodo, né, um poeta que parece ter sido um pouquinho posterior ao Homero, se é que o Homero de fato existiu como um indivíduo, há um debate sobre isso. Nosso conhecimento sobre as fases mais antigas da história da Grécia é um pouco lacunoso. Né? Entendi. Lacunar. Mas seria mais ou menos, o Hesíodo se situaria mais ou menos no século VII a.C., ou seja, por volta de 650. Então, no mínimo, 1000 anos depois. Então, como é que em termos práticos, como é que isso se propaga? O Hesíodo lia cuneiforme, já não era cuneiforme, o cuneiforme já tinha se transformado em outras coisas, e as pessoas fizeram questão de manter.
É gozado entender como é que isso se manteve vivo e atravessou essas gerações e mais, teve o impacto de influenciar novas gerações, né? A gente tem que Não lembrar, se perdeu. a gente tem que lembrar que, primeiro, essas narrativas que a gente encontra na literatura mesopotâmica tinham ampla circulação. Eram meio que os blockbusters da época, né? Então todo mundo conhecia essas histórias, mesmo quem não sabia ler, o que devia ser uma parte considerável da população, ouvia, né, relatos, as pessoas liam em voz alta, em festivais religiosos, as pessoas chegavam e declamavam textos, então eram textos amplamente divulgados e que circularam durante muito tempo, tiveram uma vida útil muito longa. Tem um outro estudioso que eu considero fenomenal, ele possivelmente foi um dos maiores classicistas do século XX, um outro inglês, chamado Martin West. E o Martin West tem um livro fantástico que se chama The East Face of Helicon. Eu vou explicar esse título. Helicon, em português, é uma montanha na Grécia associada às musas. E as musas são aquelas divindades que têm um papel de inspirar os cantores, os poetas, os homens de literatura, os autores da literatura, não só homens, mas também mulheres, que escrevem literatura. E o título do livro do West é muito interessante, porque ele fala The East Face of Helicon, ou seja, a face leste do Monte Helicon. Leste porque está direcionada para o Oriente. Então o livro dele é, na verdade, um estudo sobre as influências que as sociedades do Antigo Oriente Próximo exerceram sobre a Grécia e sobre a cultura grega. Ele chega ao ponto de afirmar que a literatura grega é uma literatura do Antigo Oriente Próximo. Seria uma espécie de ramificação, né? Porque e isso é estranho para nós, porque a gente está acostumado a pensar na Grécia como a origem de tudo, né? Os gregos inventaram tudo. Não é bem assim. Eles pegaram muita coisa dos mesopotâmicos, dos babilônios e dos assírios. E são os assírios justamente o ponto principal aqui. Porque na época do Exíodo, ou seja, por volta de 650 a.C., nós sabemos que no Oriente Médio havia os assírios. Os assírios tinham construído um império muito grande e muito poderoso. Eles controlavam praticamente todo o Oriente Médio, inclusive o Egito, inclusive áreas fora do Oriente Médio propriamente dito. E o que o West propõe é que, de alguma maneira, o Exíodo tinha uma espécie de linha direta com a literatura e com a corte assíria, né, do Império Assírio, da capital do Império Assírio, que era contemporâneo a ele, né? E ele tinha, de alguma forma, um acesso muito direto e muito privilegiado a essa cultura, essa literatura do Oriente, através de um contato com os assírios, porque os assírios estavam ali, eles eram contemporâneos, eles estavam controlando o Oriente Médio na época. Então, certamente, os contatos se deram através dentro desse contexto, né? Seria mais ou menos como a gente pudesse imaginar a Grécia numa espécie de periferia, né, em relação a esse centro do Império Assírio, que seria o centro não só o centro de poder, a grande potência da época, né, os Estados Unidos da época, mas também um estado muito rico, economicamente falando, e muito grande, e com essa cultura literária que, na verdade, já era muito antiga, já naquele momento. Os assírios herdaram essa cultura literária mesopotâmica que já era muito velha naquela época, já tinha milhares de anos naquela época. Então, possivelmente, os assírios fizeram essa ponte, né, através da qual os gregos foram muito influenciados pela cultura e pela literatura da antiga Mesopotâmia. E aí você pode falar que a época do Império de Roma fez a mesma ligação com a Grécia e com o mundo moderno, ou não? Porque isso foi se espalhando. Depois de Grécia, o próximo grande império foi Roma, né? É porque, na verdade, a Grécia nunca foi um império. Não. Depois da Grécia, não. Depois da Síria, então, por exemplo, né? Sim. O próximo grande império foi Roma. Ou teve um outro grande império antes disso? Não, depois dos assírios tem os persas, Aquemênidas.
falando ali sobre o Oriente Médio, né, e áreas vizinhas. Então aquela região foi palco, né, para impérios sucessivos. Depois dos assírios vieram os persas aquemênidas. Depois veio o Alexandre o Grande, que conquistou o Império Persa, mas ele não viveu tanto tempo para poder aproveitar as conquistas dele. Ele morreu subitamente aos 32 anos de idade. E aí a grande carcaça do Império Persa que ele tinha conquistado foi dividida entre 3 dos generais do Alexandre, o Ptolomeu, Antígono e Seleuco. Então isso deu origem às 3 monarquias helenísticas chamadas, o Reino Seleucida, o Egito Ptolomaico e a Macedônia propriamente dita. E aí vem Roma. Só que quando Roma entra em cena, no Oriente coisas diferentes já estão acontecendo. No Oriente, os partos, que eram uma nação, digamos, do Irã, consegue recuperar boa parte daquilo que havia sido o Império Persa Aquemênida. Então, a partir mais ou menos na virada do primeiro milênio antes de Cristo para o primeiro milênio depois de Cristo, a situação geopolítica já é mais ou menos Roma no Mediterrâneo, até ali onde hoje é a Síria e a Palestina. E dali para o Oriente, os partos, o Império Parto. Né? E essa cultura de berço da Mesopotâmia influenciando todos esses povos ao mesmo tempo ou não? Teve algum... Porque o que me deixa curioso é como é que isso chegou de lá até aqui, entendeu? Como é que isso sobreviveu a tantas diferentes impérios, tantos diferentes povos, né? Bem, seja do Oriente ou do Ocidente, né? Como a gente viu, a cultura mesopotâmica influenciou pesadamente tanto a cultura greco-romana, quanto a tradição judaico-cristã. Então eu diria que foi através desses 2 principais canais, né, o canal greco-romano e o canal judaico-cristão, que elementos da cultura mesopotâmica chegaram até nós, falando bem genericamente. Né? Então a gente pode pensar essas 2 vias de acesso. São vias indiretas, é claro, né? Porque a gente viu que a Mesopotâmia influenciou a Grécia e também a literatura judaica. E, como você falou no começo, nós somos, né, herdeiros da tradição judaico-cristã e também da tradição grega, greco-romana. Então a gente pode pensar nesses 2 canais. Agora, no século XIX, acontece uma coisa muito importante nesse sentido. O século XIX é um momento em que os europeus, sobretudo ingleses e alemães, vão para o Iraque, que na época era parte do Império Turco, o Império Otomano. Eles viajam para o Iraque em busca dos vestígios daquilo que eles chamavam de terras da Bíblia. Porque, é claro, aí a gente tem a tradição judaico-cristã chegando até a Europa moderna, e nós temos esses europeus no século XIX pensando, puxa, né, então a Bíblia fala desses lugares, fala de Ur, dos caldeus, a cidade de Ur, de onde supostamente o patriarca Abraão veio. Ele era, segundo o relato bíblico, o Abraão, o grande patriarca, né? Ele era originalmente de Ur. E essa Ur, que é mencionada na Bíblia, foi identificada com a antiga cidade de Ur, no sul da Mesopotâmia, ali na Suméria, uma das grandes cidades sumérias que, como eu falei antes, se formou ali ainda no 4º milênio antes de Cristo, ou bem, um pouquinho depois, talvez, né? Mas é uma das chamadas primeiras cidades que nós conhecemos. Então é dentro desse espírito que esses arqueólogos, esses estudiosos europeus vão até o Iraque no século XIX buscar, encontrar os vestígios dessas terras da Bíblia, né? De onde veio o patriarca Abraão, de onde saiu digamos assim, o fundador do povo escolhido, né? Então eles vão lá para o Iraque, eles vão escavar e aí eles encontram
essas cidades. Eles encontram a cidade de Ur, eles encontram a cidade de Uruk e várias outras. A própria Babilônia, que também é mencionada no relato bíblico, né? A cidade da Babilônia, Babel, eles vão e encontram. E então isso tem um impacto muito grande na época, porque quando eles vão escavar esses lugares e encontram essas cidades que eles achavam que eram talvez até de certa forma corretamente as cidades mencionadas no Velho Testamento, eles também descobrem dentro dessas cidades grandes bibliotecas, palácios que continham arquivos enormes daquelas tabuinhas de argila que o Vinícius mencionou agora há pouco, com textos, vários tipos de textos, inclusive o Épico de Gilgamesh, as várias cópias, as várias versões. Então essa redescoberta da história da Mesopotâmia no século XIX também é um momento muito importante, né, que marca, é um ponto de virada nesse relacionamento, no relacionamento moderno com esse mundo. É como se até o século XIX a Mesopotâmia antiga fosse conhecida somente através dos vestígios que ela deixou na tradição judaica e na tradição grega. Quando as cidades mesopotâmicas antigas foram escavadas no século XIX e os textos foram encontrados, isso marcou o início de uma nova era na relação entre o que a gente poderia chamar de cultura ocidental, ou ocidente, se bem que esse é um conceito meio problemático também, digamos europeu. Vamos falar entre a Europa e a história da Mesopotâmia antiga. E você quer falar alguma coisa? Não, só ia falar que com certeza, né, isso ajudou a aumentar a fomentar aquela coisa da superioridade europeia e tal, em cima dos outros povos. Sim. Que eu falei assim, tá vendo? Eu encontrei a minha origem, e a minha origem, ela é real, as cidades existem. Só que era a origem de todo mundo, não era só dele, né? Isso é muito interessante, porque na verdade o interessante é que mesmo com essa, entre aspas, redescoberta da antiga Mesopotâmia, que acontece no século XIX, graças a essas escavações arqueológicas, continua existindo no imaginário europeu a ideia de que a origem da superioridade europeia estava na Grécia. É muito interessante isso. Ou seja, a redescoberta da Mesopotâmia não causa um impacto muito grande naquela ideia de que os europeus são superiores, aquela crença de que os europeus eram superiores ao resto do mundo porque eles eram os herdeiros da civilização grega. Na verdade, essa ideia se reforça no século XIX, essa ideia de que os europeus devem a sua superioridade, a sua grandeza. Uma ideia que hoje em dia, evidentemente, a gente sabe que não é verdade, é falaciosa, né? É uma ideia racista, mas na época era uma ideia muito popular entre intelectuais europeus. Eu não sabia disso, eu não sabia que existia isso. Sim. Essa ideia de que eles eram superiores porque eles eram os herdeiros da cultura grega. A ideia de sabia disso. Porque a ideia mais ou menos é assim: os gregos inventaram tudo. A crença era que os gregos tinham inventado tudo que faz do Ocidente ser bom. Então, os gregos, aquela ideia de que o Ocidente, a civilização ocidental é definida por certas características, como por exemplo, o amor à liberdade, a democracia, a ciência, né, o empreendedorismo, a inovação, a autonomia individual, todos esses valores que a gente hoje em dia conhece muito bem, né? Desculpa, só vou terminar depois. Sem problema. A gente, na época, acreditava-se, e quando eu falo na época eu me refiro sobretudo ao século XIX, surge uma crença de que, primeiro, existe essa tal civilização ocidental, ela é uma coisa, né? É nesse momento que os europeus se convencem que eles representam uma civilização que é marcada por essas características. E eles são superiores, eles acreditam que são superiores ao resto do mundo justamente porque eles possuem essas características, né? E o resto do mundo supostamente não. E aí, junto com isso, vem a crença de que a origem dessa grandeza se localiza na Grécia. A ideia de que foi na Grécia
quando na Grécia Antiga, quando esses Conceitos. valores, esses conceitos, esses valores surgiram pela primeira vez. E a partir daí estabeleceu-se uma espécie de vínculo direto, né, entre a Europa moderna e a Grécia Antiga. Que nem essa que você estava falando, que nem essa redescoberta afetou muito. Pois é, não afetou porque o que aconteceu, mais ou menos, né, foi mais ou menos como se esses europeus que foram até o Iraque e descobriram aquelas cidades enormes, né, que eram as tais cidades da Bíblia e que tinham muros enormes, que tinham edifícios monumentais dentro delas, com aquelas bibliotecas gigantescas, e aí quando eles começaram a traduzir, decifrar os textos, que em si, por si só, é uma história interessante, como que eles conseguiram fazer. Sim, mas quando eles começaram a traduzir, eles viram que se tratava de uma civilização altamente complexa. Mesmo assim, como já estava meio que consolidado essa crença de que, né, a Grécia era a origem, a verdadeira origem da grandeza europeia, acabou que essa tal civilização mesopotâmica, que foi classificada como tal na época, passou a ser vista como uma espécie de tentativa de civilização que não deu certo. Que sacanagem. Né? Como se... eles fizeram muita coisa, mas os gregos... Os gregos fizeram mais, os gregos foram melhores, embora... E até hoje, né? Porque assim, para a população geral, você fala, a Grécia, todo mundo fala, sim, conheço. A Mesopotâmia, o cara fala, não, peraí, não conheço isso. Lembrando que... é uma coisa mais escondida, né? Parece que é menos falado. Né? É pouco conhecido, na verdade. A gente conhece pouco sobre isso, sobre esse mundo... da história da Mesopotâmia, mas da cultura mesopotâmica. Mas não é só por falta de elementos históricos, também tem esse outro elemento que é... Não, na verdade é o contrário. Na verdade, nós temos muito mais textos, vestígios textuais da Mesopotâmia Antiga do que da civilização grega ou mesmo... Né, se bem que depende do tipo de texto que a gente está falando. Né, em termos de textos... não só textos literários, mas também textos de outros tipos. Como, que nem o Código de Hammurabi, né? Códigos de leis, contratos de compra e venda de terras, listas, textos burocráticos. Isso tem uma riqueza muito maior nesse sentido, no que se refere à civilização mesopotâmica, comparado ao que nós temos para a Grécia Antiga ou para Roma. Em relação à Grécia Antiga e à Roma Antiga, nós temos muitos textos literários que sobreviveram até hoje graças a uma série de estratégias de transmissão que são altamente complexas. A gente pode aqui pensar nos monges medievais copiando, mas também não só na Europa, né? Os árabes também contribuíram muito para preservar o corpus literário grego antigo. Mas acaba que nós não temos muito conhecimento de outros tipos de textos mais mundanos, né? Cartas que as pessoas escreviam uma para outra, né? Recibos e enfim... que são mais fiéis, são representações mais fiéis da época. Eu diria... A literatura pode ser mudada, inventada, né? Que interessante. Então tem mais evidência histórica, real, de factual, né? Da Mesopotâmia do que da Grécia, cara. Olha que loucura. Tem muita coisa. Imaginar isso. Eu, na verdade, assim, eu não sei se a gente pode afirmar que tem mais, mas com certeza tem muita coisa. Tem muita coisa. Né? Eu tô me corrigindo um pouquinho aqui agora, porque... Eu tenho quase certeza que há mais registros. Mesmo que seja equivalente, assim, é uma história que, apesar de ter a mesma quantidade de evidências, ela é muito menos estudada e de senso comum do que você vai falar assim, talvez você vai falar Platão, as pessoas, muito mais gente vai saber quem é Platão do que...
Você fala de Gilgamesh, Sim. quem que é? Joga no Então, Palmeiras? é Entendeu? isso mesmo, é isso mesmo. É um negócio mais marginalizado, né? E não é só por causa de falta de... Pelo contrário, né? Como ele falou. Tem bastante Não, artefato histórico, né? Existe uma coisa cultural ali, né? E ao mesmo tempo, você pega os cristãos católicos de hoje e fala do grego, o grego é um herege, né? O grego não é. Se você fala não precisa nem ser o católico, mas você pega, por exemplo, no Brasil, você pega os evangélicos e fala, olha, né, a sua história vem da Grécia, o cara não vai gostar, né? Porque, peraí, não é da Grécia, minha história vem da Bíblia, não tem nada a ver com a Grécia, né? Então, conforme o tempo vai passando, a gente faz uma associação mais próxima. E eu achei gozado que como a gente perde esses registros mais... Os registros do que aconteciam, mas a gente não perde a história, a cultura, né? A cultura vai passando, tanto que teve que ter uma redescoberta de onde que veio realmente os elementos culturais da Grécia, e mesmo assim suprimiram para manter a sua identidade, né? A identidade que havia se formado. Mas, então o registro daquela civilização toda foi perdido, mas a cultura não, a cultura passou e se manteve. Isso é interessante, né? É bem interessante. Porque a cultura sobrevive a essas outras coisas, né? A essência da história permanece, né? Sim. Eu acho que é porque também, me corrija se eu estiver errado, porque talvez na hora que a gente vai expandir em questão de dominar território, não sei o que, é muito mais fácil você assimilar uma cultura ali do que reinventar ou inserir uma cultura que não é do povo que mora na região. Então, assim, às vezes as pessoas foram dominando os territórios e aí assimilavam aquilo, mais ou menos como acontece até hoje em dia, em questão muito mais cultural, né? Mas, assim, Rafael, eu queria fazer uma pergunta, talvez... uma aspas aqui, mas eu acho que é uma aspa interessante. Esses elementos que você falou até agora, essa coisa que foi prevalecente, que culminou na cultura ocidental e tal, fora da linha ocidental, também tem evidências dela tipo, em outras culturas, por exemplo, a asiática, que também é bem antiga, ou até os primeiros, a cultura, os primeiros... residentes da América. Isso tem também evidências em outros lugares dessas outras civilizações menos, assim, mais à margem da cultura ocidental, assim, isso conta também? Você diz vestígios? Isso, vestígios dessa mesma coisa da Mesopotâmia, ela aparece em outros ramos também, digo. Mas elas não eram civilizações, né? Depende de como você define civilização. Com agricultura, com cultura, escrita... Sabe qual é o problema? Não é essa a definição de civilização? O conceito de civilização é muito problemático. Eu vou dizer por quê. Durante muito tempo, o conceito de civilização foi usado de forma a justificar a dominação de certas sociedades sobre outras, usando aquele argumento de que eu sou civilizado, você não é, portanto eu tenho o direito de te dominar, porque eu vou, através da minha dominação, transferir a minha civilização, que é uma coisa boa, para você, que não tem civilização, que é um selvagem, que precisa ser civilizado. Eu não estou dizendo que vocês estão usando esse conceito nesse sentido, é claro que não, mas a gente tem que tomar cuidado, porque é um conceito que vem com uma bagagem muito complicada, né? E então eu acho que é difícil a gente tentar definir o que é civilização, porque às vezes fica difícil tentar trabalhar com esse conceito. A gente nem precisa definir. O que eu quis dizer foi assim: as pessoas que estavam na América 1600 anos antes de Cristo, por exemplo, não tinha como elas terem qualquer contato. Bom, isso é diferente. Nem em questão da língua. Isso é diferente. Em questão da distância geográfica, da localização geográfica. Sim, claro. E em questão do nível de desenvolvimento, por exemplo, de escrever, de criar. Existem registros, artefatos históricos dos índios da América
de 1600 a.C.? Existe registro escrito? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe. As pesquisas estão ainda muito no começo. Aliás, muita coisa já foi feita, muita coisa importantíssima já foi feita. Mas ainda tem muito terreno para cobrir, digamos assim. A gente ainda não sabe muito bem sobre... Ainda tem muito a ser descoberto, entendido sobre essas sociedades ameríndias, pré-colombianas, essas civilizações. Eu acho que dá para usar o conceito de civilização. Como eu disse, depende de como você define o que é uma civilização. Você está falando em desenvolvimento, nível de desenvolvimento. Como que você mede esse desenvolvimento? A partir de quais critérios? Alguns marcos, né? Então. Eu vejo alguns marcos. A agricultura é um deles. Então, é um marco importante. Mas é importante porque a gente aprendeu que ele é importante. O que eu estou dizendo é que... Mas você acha que é só porque a gente aprendeu? Eu acho que... A agricultura não foi o que permitiu que o ser humano parasse de ser nômade, por exemplo? Agora que eu tenho agricultura, eu posso produzir comida numa escala maior e eu tenho excesso. Então, quando eu tenho excesso de comida, eu não preciso mais só caçar ou colher e comer. Não é? A agricultura não marca o começo da civilização? De novo, isso é uma ideia problemática. Desculpa que eu estou insistindo. Não, tudo bem, a gente muda o termo. Mas é uma discussão que eu acho legal, porque vale a pena. O termo ele pode ser usado de uma forma complicada, e eu estou entendendo o que você está falando. Mas não é só isso, como também a própria ideia de que existem certos marcos, e esses marcos definem, digamos, a fronteira entre uma coisa e outra coisa. E esses marcos são a chamada descoberta da agricultura, a sedentarização, a vida em cidades, a existência do Estado, a formação de uma sociedade, entre aspas, complexa. São marcos de desenvolvimento, não é? De novo, o desenvolvimento, olha só. Você não concorda que a gente não se desenvolveu como humanidade? O ser humano não se desenvolveu? Eu diria o seguinte, sem dúvida, o início da agricultura e atrelado a isso, o processo de sedentarização, de urbanização e de formação do Estado, né, de sociedades hierárquicas, complexas, encabeçadas por um grupo de pessoas cuja função é governar os outros. É isso que a gente pode chamar de Estado, de uma forma bem simplificada. Isso, para mim, marca... Não para mim, tem um autor chamado Walter Scheidel. Ele é um professor de História Romana da Universidade de Stanford. E ele recentemente escreveu um livro que se chama The Great Leveler, O Grande Nivelador. É uma história, o subtítulo, se eu não me engano, é uma história da violência e da desigualdade desde a pré-história, desde a Idade da Pedra até os dias de hoje. O que ele coloca é que todos esses desenvolvimentos marcam o início de uma coisa nova, sim, mas essa coisa nova a gente poderia chamar de desigualdade estável. Mas isso é outra coisa. O que eu estava falando é assim, a gente, querendo ou não, a gente desenvolveu. Tanto que a gente chegou num nível que a gente foi de um nível onde a natureza era perigosa, porque a natureza era ameaçadora pra gente, a gente chegou num nível em que a gente dominou totalmente a natureza a ponto de começar a fazer mal à natureza. Né? É verdade. Então a gente dominou tanto a natureza e dominou tanto a comida, a pecuária, a agricultura, que agora a gente tá tendo uma situação que eu acho que algumas coisas são meio nefastas, assim. Tem um negócio que eu vi não lembro onde eu vi no jornal, na TV, um negócio de granja, que eles põem a galinha presa no lugar e põem uma luz especial para enganar a galinha que tá de manhã ou tá de dia, numa certa hora do dia, e aí a galinha bota o ovo. Isso é nefasto, cara. Vamos caçar a galinha então, porra. Então vamos criar galinha, porque você já está torturando o animal. Entendeu? Mas o que eu estou querendo falar é assim, a gente se desenvolveu. Se isso é positivo ou não, eu não sei. Mas a gente se desenvolveu. A gente começou, cada vez mais a gente aprendeu a construir e fazer coisas melhores que nos ajudaram a continuar criando cada vez coisas maiores e melhores. Eu acho que o que você está falando é que certas mudanças importantíssimas aconteceram no modo de vida, de subsistência das sociedades humanas a partir
do início da agricultura e a domesticação de animais e a subsequente sedentarização, ou seja, a formação de um novo modo de subsistência, que seria um modo de vida, que é um modo de vida sedentário, com base na prática da agricultura extensiva, isso pensando ainda lá atrás na Mesopotâmia. Né? E junto com isso a urbanização, e junto com a urbanização a formação de sociedades mais hierarquizadas, mais desiguais e que conseguem se reproduzir, né, de maneira desigual, ou seja, é uma desigualdade que se instaura e que consegue se perpetuar. Sim, tudo isso é verdade, tudo isso a gente pode identificar, a gente pode mapear no registro arqueológico, a gente pode identificar a disseminação desse novo modo de vida pelo mundo afora, isso é verdade. E, aliás, tem um autor que faz isso muito bem, embora o livro dele tenha problemas e enfim, tá aberto a críticas. Eu estou me referindo ao Armas de Armes e Aço, do Jared Diamond. Eu não sei se vocês conhecem. Não conheço. É legal. Você me deu esse livro. É verdade. E então é uma leitura interessante, é um best-seller, né? A gente tem que lembrar que é um best-seller, mas é um exemplo de uma narrativa que apresenta as coisas dessa forma, né? Esse novo modo de se relacionar com o mundo, com a natureza, que surge lá na Mesopotâmia há mais ou menos uns 6.000 anos atrás, ou mesmo antes, né? Depende de onde a gente começa, mas se a gente começar com a tal Revolução Neolítica, que seria o momento em que, né, nós começamos a ter a domesticação de plantas e de animais, o chamado início da agricultura, isso aparentemente ocorre por volta de, enfim, 12.000 anos atrás, né, desde o fim da última glaciação. Então, eu acho que é possível, sim, identificar essas transformações como sendo transformações importantes, né, que causam um impacto muito grande na maneira como os seres humanos vivem as suas vidas e se relacionam uns com os outros, né? Mas o que eu quis dizer do começo existe uma tendência da gente querer fazer coisas para facilitar a nossa existência, entendeu? Eu não sei se é uma tendência linear. Eu acho que isso... Não é linear, tanto que a gente se mata à torta direita, todo mundo fica genocídio, holocausto, né? Não é linear, mas eu acho que o básico da existência humana tem se mostrado de ser criar coisas maiores, melhores, mais eficientes, é ser mais eficiente. Nós somos mais eficientes do que a gente era antes. E isso é questionável se você relativizar. Eficiente para quê? Mas exatamente. Sim, mas eu estou falando em termos gerais, para existirmos, para a gente se propagar e existir, para seguir esse instinto básico animal, que é se reproduzir e como é que fala? Perpetuar a espécie. Esse é um instinto básico biológico que nós temos enquanto animais. É a reprodução e a perpetuação da espécie. Todo o nosso intelecto, ao meu ver, é usado nessa direção. A gente aplica, claro que não é linear e não é simples, é óbvio que eu não sei se eu concordo, mas eu entendo o seu argumento. Eu entendo o argumento, mas eu não sei se eu concordo com ele. É uma coisa legal, só que assim, uma contrapartida que tem, que é um dos países mais populosos do mundo, a Índia, que tem mais as pessoas reproduzem, o modelo geral de fundo não é o mesmo modelo capitalista de tipo, vamos desenvolver mais e criar mais e construir prédios mais altos e tal. Mas acho que não é só capitalismo, cara. Não digo, eu não disse, é porque eu pisei num prego aqui. Na verdade, o capitalismo que eu quis dizer é tipo o modelo que você tá falando, de construir mais, entendeu? Tipo, de aumentar mais, tipo, o consumo de Mas eu não acho que esse mas eu não acho que isso é o modelo do capitalismo. Eu vejo isso como sendo o objetivo da existência do intelecto humano. O intelecto humano é nada mais do que uma ferramenta para ele se perpetuar biologicamente, entendeu? Sim. Então, como é que a gente se perpetua biologicamente? Eu vou criar a agricultura, a pecuária, eu vou deixar
cada vez maior a agricultura, eu vou colocar luz na cabeça do frango para eu poder ter mais ovos para mais pessoas, entendeu? Tudo isso, a ciência, tudo isso é para que eu perpetue a minha espécie, tá entendendo? Sim, que nem tem aquela teoria do... Eu não lembro de quem que é uma teoria, claro, que não tem nenhum valor científico, mas é de um sueco, eu não sei, eu vi naquele seriado, como é que chama aquele seriado que era do filme Westworld. Westworld. E o cara fala uma hora dessa teoria, que acho que é uma teoria mesmo, nada mais do que uma teoria de um cara depois, se você quiser, você procura. E ele fala que o intelecto humano é equivalente à pena do pavão. O intelecto humano foi desenvolvido para atrair o sexo oposto para se reproduzir. É mais ou menos nessa linha que eu tô falando, entendeu? De novo, eu acho que eu não concordo, mas eu entendo. O que você acha? Qual que você acha que é a origem do intelecto humano, então? Não sei. Por que a gente tem intelecto e todos os Essa animais... é uma pergunta difícil. Eu não sei. Primeiro... Mas por que você acha? Vamos conjecturar. Não tem problema nenhum em conjecturar. Por que você acha... Faço ideia. Por que você acha, por exemplo, que a gente chegou nesse momento... E, pelo menos eu não sei se é uma questão de perspectiva minha ou não, mas a impressão que eu tenho é que não se tem mais... A gente não tem mais essas histórias ricas, esse desenvolvimento rico de cultura. Parece que a gente está meio perdido, que nem o Rafael falou, moleque no YouTube. É verdade isso. Você entra no YouTube, você não deve saber, mas você entra no YouTube, tem um canal no YouTube em que todos os vídeos do cara são... Ele põe alguma coisa na mesa, filmando, né? Ele filma, ele põe alguma coisa na mesa e joga mostarda em cima. É isso, todos os vídeos. Tem tipo centenas de vídeos. Todos eles é mostarda no copo, mostarda no cactus. Eu acho que bobagem. Eu acho que bobagem a gente encontra. Eu não estou dizendo que isso é bobagem necessariamente. Total bobagem. Mas bobagem a gente encontra em qualquer época histórica. Não é um privilégio nosso. Mas você acha que está meio exagerado agora por causa da internet, por causa da dissemina? Eu acho que a internet amplifica muitas coisas. Né? Ela amplifica muitas coisas. Vamos dizer assim. Digamos que ela amplifica as coisas. Mas eu não acho que coisas bobas são específicas da nossa época histórica. Eu acho que a gente encontra elas em... Claro. A minha suspeita é a de que a gente encontra esse tipo de coisa em qualquer época histórica. O que eu acho que acaba interferindo um pouco na nossa percepção é o fato de que nós estamos inseridos nesse momento histórico, obviamente. Então, é diferente, por exemplo, de quando a gente fala de uma sociedade que viveu que existiu há 2.000 anos, há 3.000 anos, porque de lá para cá muita coisa se perdeu, né? E o que sobrevive tende a ser esses exemplos de literatura, essas manifestações culturais que são mais notórias, significativas. Então eu acho que, só para terminar, eu acho que às vezes a gente, estando no momento presente e olhando à nossa volta e vendo tanta coisa, a gente pensa, meu Deus do céu, né? Como as pessoas do passado eram mais inteligentes, eram mais sóbrias, mais sérias, né? Não eram tão bobas. Eu acho que isso, em grande medida, é um problema da nossa percepção, né? A gente tá no meio, a gente vive na nossa sociedade e a gente vê muita coisa acontecer à nossa volta. Então a gente fica com a impressão de que as coisas hoje são muito diferentes, no sentido de que as pessoas são mais dadas a certas coisas, que você citou o exemplo da mostarda no copo. Quem sabe daqui a 2.000 anos alguém vai achar isso genial. É isso que eu tô falando, entendeu? Mas eu concordo muito com o que você falou, porque tem um comediante norte-americano chamado Chris Rock, ele num episódio, num dos especiais dele, ele falou assim, cara, toda a sala de aula é igual. E a gente pode, para nossa discussão aqui, aumentar isso para, tipo,
toda a humanidade, todas as culturas, todas as sociedades são mais ou menos a mesma coisa. Você tem um pouquinho de gente que é extremamente inteligente e produtiva, você tem um pouquinho de gente que é extremamente idiota e que não serve pra nada, e você tem uma grande massa de gente que é mediana. Tipo, e aí o mediano, assim, pra burro, entendeu? Então, tipo assim, isso, ele fala assim, todas as escolas são iguais, tá ligado? Então, assim, imagina o seguinte, imagina assim, esse mesmo modelo de sala de aula. Antigamente, só os caras inteligentes podiam ir lá no quadro. Imagina que só os caras inteligentes podiam ir lá no quadro e escrever. Entendeu? Aí, agora você pega que você tem essa mesma classe, só que todo mundo pode ir lá e escrever no quadro. Então, tipo, vai ter muito mais idiotice do que a outra que só os inteligentes podiam ir lá e escrever. Então, acho que é isso. A gente tá percebendo mais a estupidez humana. Ela sempre esteve. Mas a gente tá criando mitos? A gente tá perpetuando essa cultura? Então, como essas outras civilizações mas a gente só vai saber isso em retrospectiva. Tipo, enquanto a gente tá fazendo, é impossível você perceber. É difícil. Até, por exemplo, não tem nenhum elemento que mostre que a gente tem uma nova narrativa, uma nova história, uma nova... Então, eu acho que a gente está numa transição de mídias, muito interessante, inclusive, de que a inteligência ela está saindo um pouco da questão da literatura e da escrita para outras formas de propagação. A gente está meio que voltando para uma coisa mais oral, para uma coisa mais... A gente até, antes de começar aqui o episódio, a gente estava falando assim, eu dei o exemplo da minha irmã, que ela só se comunica com emoji, né? Com desenho e tal, com figurinha e blá, blá, blá. A gente faz isso muito no WhatsApp. Só que ao mesmo tempo, ela é muito inteligente de entender uma situação e saber o desenho certinho para expressar uma coisa. Às vezes mais eficiente do que se ela escrevesse, né? Então, tipo assim, a gente começou na nossa sociedade. A gente escrevia com desenhos, os egípcios lá faziam os ideogramas lá, não sei o quê. E a gente desenvolveu a escrita e trocou-se a criptografia, né? Como a gente passava essa cultura para frente, né? E aí agora a gente está desconstruindo essa coisa da escrita para voltar para o desenho, né? Então, assim, eu acho, se fosse no YouTube, realmente tem umas coisas, cara, que é extremamente idiota, cara. E assim, esse idiota absurdo de jogar uma mostarda, eu até acho ele legal. O ruim é tipo aquele idiotice do tipo das mulheres. Olha, esse produto que eu comprei do meu cabelo porque eu acho que é uma idiotice muito mais carregada de tipo, ela quer vender o negócio, quer puxar e fala assim, ó, se você quer ser igual a mim, se você quer ser tão bonita quanto eu, faça exatamente o que eu tenho que fazer, tipo, consuma as coisas que eu consumo, tenha os gostos que eu tenho. Eu acho isso muito mais problemático. Mas tudo bem. Ao mesmo tempo, você tem canais no YouTube, cara, que são geniais, que o cara toda semana ele bota um vídeo analisando as coisas, dando toda uma ideia, assim, que você nunca tinha imaginado de cultura pop, de cultura antiga. A gente mesmo aqui, cara, a gente tá conversando, trazendo coisas que ninguém conversa, entendeu? E que antigamente não existiria, a gente não estaria aqui gravando isso se a gente não tivesse esse meio de, tipo, botar as coisas na internet, sabe, uma conversa bacana com alguém que fundamenta, que o Vini, ele, tipo, eu acho muito bacana que o Vini, toda vez que ele vem aqui, ele senta, ele pesquisa as coisas antes. Isso é legal. Então, tipo, eu acho que é isso, a inteligência ainda existe, mas ela não é a mesma inteligência antigamente. Não é o livro, entendeu? Tem seriados, cara, que são tão bons ou melhores do que muito, muito livro da literatura clássica. Eu acredito que tem mesmo, assim, cara. Pô, o Chernobyl, que foi um seriado da HBO que saiu agora, o próprio Westworld, é genial, cara. Ele fala sobre questões de individualidade, né? Consciência. Ali tem uma discussão de coisas muito bacanas que, cara, você não... Que vai além do Frankenstein, sabe? O Frankenstein pega uma parcela ali. O Westworld, ele vai, pra mim, acho que vai além de certos pontos que a Mary Shelley jamais imaginou que ela poderia pensar naquilo, entendeu? Interessante. Então, eu não sei. A gente não vai saber. Eu sei que é impossível a gente saber enquanto a gente tá andando, né? É difícil. Mas você acha que a gente tá ficando uma sociedade, a humanidade tá ficando mais cética, menos ligada a conceitos abstratos, assim, conceitos que a gente não consegue provar, por exemplo, né? A fé, a gente está se desapegando mais da fé. Será que isso não vai botar um ponto final nesse negócio de mitologia, a gente perpetuar histórias que
que representam a realidade? Então, eu acho que não, sabe por quê, cara? Porque assim, a gente tá falando aqui e tal sobre a Bíblia, não sei o quê. Só que o modelo cristão, a cultura judaico-cristã, e mais especificamente a cristã, ela foi uma cisão muito grande a partir do momento que ela separou a historinha da fé, entendeu? Tipo, na verdade, a ideia que tem por trás, que tem muito católico e muito cristão que não entende muito bem o que está sendo dito ali na cultura, é que, na verdade, existe uma cisão. Não é do tipo assim, não, Jonas estava dentro da baleia. Da baleia, foi engolido e depois ele saiu, né? Na verdade, o que Cristo vem falar é tipo assim, isso não são historinhas, são alegorias, blá, blá, blá. Na verdade, o que você tem que tirar é isso. Tanto que Jesus Cristo, ele ensinava por alegorias. Ele não ensinava não era tipo assim, não eram mitos. Ele não instituiu mitos. Então, essa separação que veio com a cultura cristã, eu acho que ela foi importante para dividir isso, essa coisa de acabar, não é mais uma mitologia, é uma alegoria. Mas a mitologia também sempre foi uma alegoria, sim, né? Com certeza. A alegoria eu acho que faz parte da gente, né? É uma forma didática de a gente passar um conceito, uma ideia para outra pessoa, né? Só que, na verdade, a cultura cristã, ela veio falar assim, não, ela falou isso diretamente, entendeu? Entendi. Tipo assim, tanto que ele falou assim, ele chegou assim, sabe, as 10 mandamentos? Ele falou assim, galera, também esses 10 mandamentos, na verdade, tudo isso significa o quê? Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Tudo, tipo, entendeu? Ele foi uma das culturas que chegou diretamente e fez essa cisão. E agora a gente tá fazendo uma outra cisão, que é do tipo separar a fé da ciência em questão da consciência. A gente tá saindo um pouco da coisa do, não, vou acreditar na coisa para, tipo, entender a coisa. Mas será que é esse o processo? Esse é o processo do negócio? É uma pessoa que se tornou famosa, que fez algo que seja controverso ou polêmico, ou uma pessoa extremamente boa, uma pessoa extremamente ruim? Será que essa é a pessoa que estimula o imaginário das pessoas e aí o tempo vai passando e essa pessoa vai tomando outra forma e vai se transformando numa figura? Como nós estávamos falando no começo sobre o Gilgamesh. Pode ser que a personagem seja, em parte, fundamentada numa figura histórica. A gente não sabe. O que é difícil, mas parece mas ser ao mesmo razoável, tempo... né? Que esse seja o processo. Parece ser razoável, sim, de que há algum tipo de fundamento para essas histórias que são inventadas e que são contadas. Porque elas precisam ter um apelo a muita gente para poder se solidificar. Não pode ser, eu vou chegar aqui agora no podcast e vou inventar uma nova religião. Então, gente, existia um Deus de 1,5 metro, de 59 centímetros. Eu estou inventando uma religião, entendeu? O nome dele era Big Bob e ele era todo verde e a cabeça dele era cônica. Não vai pegar, porque não tem nenhum apelo a nenhuma outra pessoa, entendeu? Eu não sei se não vai pegar. Eu gostei do Big Bob. Eu viraria um adepto dele. No Vida de Brian, do Monty Python, né? Vida de Brian. Já viu esse filme, cara? Sim. As coisas, cara, eu tô aqui e tal. O que você tá fazendo aí em cima, né? Daqui a pouco o cara vira um grande negócio. Então, mas o que eu tô falando é isso. Na minha cabeça parece que tem que ser uma pessoa que tem uma influência grande nas pessoas, para que ela fique, né? Não adianta eu vir aqui falar do Big Bob, não vai virar a próxima religião em 7019. Você não tem como saber isso. Não tem como saber, tem todo o efeito, né, que a gente fala que é o efeito borboleta, né? A teoria do caos. Uma borboleta bate a asa na China e acontece a Segunda Guerra Mundial. É verdade, isso se chama teoria do caos. Sim, a gente recebeu um estatístico aqui, a gente conversou sobre isso. Sobre a teoria do então, se você acredita em Big Bob, saiba que... Big Bob... Eu gostei do Big Bob, falando sério. Então. Eu gostei dele. O Big Bob é legal, ele tem um bigodinho também. Tem um bigode? Olha tem só. um bigode ruivo. Um bigode ruivo. Gostando. E ele tem aquelas dobrinhas na testa, assim, sabe? Tá certo, tá ficando uma figura cada vez mais vívida na minha imaginação. Rafael vai desenhar o Big Bob. Vou fazer. Corta pra daqui a tipo 2000 anos, né? Tá, os caras se matando lá. Em nome do Big Bob. Em nome de Big Bob. Não foi isso que Big Bob quis dizer. A sua interpretação das escrituras do Big Bob tá com uma errado. armadura verde, né? Com uma armadura verde, assim, um negócio vermelho.
Isso que louco, Ia ser cara. muito Eu queria legal, muito que cara. isso acontecesse. Eu também. Mas o fato é que, na minha opinião, pelo menos, é muito difícil saber até que ponto essas histórias refletem algum tipo de realidade histórica, né? Porque na verdade eu acho que é isso que você quer saber. A pergunta é essa, né? Se existe uma realidade histórica que dá origem a essas narrativas. Não dá pra gente Acho saber. eu acho que os próprios gregos já se faziam essas perguntas parecidas. Os gregos que viveram já na época clássica, na época do Heródoto, do Tucídides, do Sócrates, Platão, eles já, de certa forma, se faziam perguntas parecidas a essa que você está fazendo. Uhum. Né? Uhum. Os mesmos gregos que, tipo, eles viviam numa sociedade escravocrata, né? Que tinha um monte de gente de várias culturas ali no meio, tipo, trabalhando para eles. Aí tava lá o Little Bob lá... Big Bob. Não, mas esse é o precursor. Ah, é o precursor. Era o Little Bob tava lá, tipo, varrendo a casa do Platão e falou assim... Ah, não, mas poxa, eu tava pensando... Aí o Platão... fale mais aqui, vem cá. Aí daqui a pouco ele vai lá e bota lá no final, assina Platão, e todo mundo acha que... Na verdade, surgiu tudo com o Little Bob lá, que tava lá. Little Bob, é verdade. Antes que a gente fale muito mais merda, vamos encerrar esse negócio. Em Bob We Trust. Mas foi uma discussão bem interessante. Pô, muito legal. Obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado, foi genial, foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz, achei que aprendi muito também e gostei muito do Big Bob? Do Big Bob. Não tem muita coisa pra você aprender aqui, não. A gente já começa aqui a fazer o Evangelho de Bob. Não é? Faz o desenho depois. Eu vou fazer. Eu vou te explicar como é que ele é, o detalhe. Beleza. Rafael, obrigado de novo. Muito obrigado pelo convite. Valeu. Valeu, Rafael. Considerações finais? Não, tá bom? Não, tá tudo certíssimo, meu querido. Então tá bom. Valeu, galerita. Valeu, meus queridos. Obrigado. Falou. Acredita em Bob. Pode cortar.